Excepcionalmente hoje, o Elton Pimenta não comanda o programa. Na segunda-feira ele volta trazendo entrevistados importantes para discutir com você, de toda a nossa região de cobertura, os principais assuntos. Os assuntos do nosso dia a dia, os assuntos econômicos, políticos, que refletem nessa, que é uma das regiões mais importantes de todo o nosso país. TVB Record, mais de 60 cidades, autoridades que falam, tem um espaço. E mais do que nunca o espaço é seu, é nosso. Você participa através dos telefones 3272 2620, 3272 2022. E a partir de agora, você pode entrar em contato fazendo a sua pergunta, interagindo. E olha, contamos mais uma vez com a sua audiência e com a sua participação. Mais uma vez, boa tarde a todos. Lembrando que o titular do programa, ele volta na segunda-feira. O nosso convidado de hoje, ele representa uma das categorias que mais vem, sem dúvida, dando destaque para toda a movimentação do país. E além disso, ele comanda um dos partidos que nos últimos anos teve a maior ascensão, o maior crescimento. Nós estamos falando do Dr. Marcos Pereira, ele que é advogado e é presidente do PRB. Para que a senhora tenha uma ideia, o PRB nas últimas eleições saltou, nas eleições de 2014, saltou de 8 deputados federais para 21. A representatividade na Câmara cresceu e cresceu muito. Prazer recebê-lo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, Jair. Um prazer estar aqui mais uma vez em Campinas, na TVB, com todos os seus telespectadores. E à disposição para falarmos um pouquinho de Brasil. Eu juntei as duas coisas, por quê? Porque quando eu disse que uma categoria profissional que vem se preocupando muito com os rumos do país, que tem sido os advogados, né? Através da OAB, através de outras federações e associações. E hoje, na Câmara Municipal de Campinas, a partir das 19 horas, tem uma palestra que vai enfocar a cidadania, rumos políticos do país. E o nosso convidado de hoje é o palestrante, né, de honra convidado hoje para falar de reforma política, né, que é um assunto hoje, talvez um dos mais discutidos e comentados, sem dúvida, né? É verdade. Hoje nós temos na Câmara de Vereadores aqui em Campinas essa palestra, é uma série de palestras, são 4 palestrantes, eu serei um deles. Eu vou falar sobre reforma política, mas o tema é o 3º encontro da advocacia, política e sociedade em defesa da cidadania. Os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi muito importante, tem um histórico, um papel importantíssimo, sobretudo também na era da ditadura militar no Brasil, combateu muito os advogados e a própria ordem em defesa dos perseguidos políticos, e nós vamos hoje debater esse tema na Câmara dos Vereadores aqui em Campinas, e todos os advogados que estão nos assistindo, as advogadas, são convidados, a entrada é gratuita, é só chegar lá e participar. Olha só, a Marilda do Cambuí, ela faz a primeira pergunta, ela diz o seguinte: doutor Marcos, o que é preciso fazer para acabar com a corrupção na política do país? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que nós precisamos de dialética de palavras e ir para a prática. Infelizmente, Jair, a população brasileira está hoje avessa ao meio político. Eu tenho viajado o Brasil de norte a sul. De 20 de janeiro até agora, eu já visitei 10 estados. E tenho ouvido de perto, ouvido das pessoas, qual é a reclamação maior que elas têm. E, ao mesmo tempo, faço um convite aos cidadãos de bem, que entrem para a política, que se envolvam com a política. Você sabe que, para minha surpresa, a maioria das pessoas, profissionais liberais como eu, advogados, professores, como eu também, que sou professor de direito, médicos, enfim, profissionais, jornalistas, profissionais de várias categorias que nós convidamos para militar no sistema político partidário, refutam de forma veemente. Não, eu não quero me envolver com política, porque eles têm medo de entrar na vala comum, porque a imagem do político, venhamos e convenhamos, está realmente muito desgastada. E aí, como que nós devemos fazer? É convidar essas pessoas de bem, essas pessoas do bem, que entrem para a política. Porque enquanto os do bem ficarem à margem das discussões, ficarem alheio às discussões, os do mal, que já estão lá nos seus postos, continuarão prevalecendo. O que não presta acaba tomando conta, né? Não tenha dúvida, o espaço é limitado. Se as pessoas de bem, que têm boas intenções, não se envolverem e não influenciarem, serão influenciadas. Agora, precisa também criar, as leis já existem, precisa se colocar em prática e observar que o judiciário
precisa ser mais atuante, como especificamente nesse caso, que é o caso hoje que está chamando mais a atenção da sociedade brasileira, o caso aí da Petrobras. O judiciário em Curitiba, o juiz, os procuradores que têm trabalhado no caso, têm sido proativos, têm sido bastante agressivos na condução do caso. Mas veja você que o núcleo político que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, no caso dos governadores, já é um pouco mais lento. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista de um ministro importante do Supremo Tribunal Federal dizendo que a sociedade pode não compreender por que na primeira instância o processo anda de forma célere, de forma rápida, e na última instância ou no Tribunal Superior já não é tão célere. E aí dá uma impressão de que as pessoas comuns são apenadas, são punidas, são julgadas, são condenadas, e alguns poucos privilegiados não. Isso nós precisamos acabar. Precisa, para isso, fazer uma série de reformas, seja política, seja administrativa, seja processual, penal, e eu acho que o Congresso deve buscar esse protagonismo. O Notícias em Debate entrevista hoje o presidente do PRB Nacional, o doutor Marcos Pereira, e as perguntas vão chegando e você pode continuar participando, os telefones estão na tela. O Carlos do Nova Campinas, doutor, ele pergunta, Campinas passou de 15 mil casos de dengue, o que os prefeitos da região devem fazer para prevenção? Como é que o senhor vê esse assunto? Isso é uma coisa que eu tenho debatido constantemente, Jair, e Carlos, que fez a pergunta, no meu blog. Eu tenho um blog que eu escrevo diariamente, de segunda a sexta, no portal R7, e eu tenho debatido isso sempre. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Falta planejamento, falta um trabalho de prevenção. E prevenção se faz com educação, se faz com conscientização. Tem-se que educar a sociedade, tem-se que conscientizar a sociedade, que não se pode deixar certos... Aquela mesma coisa não é tão difícil, basta conscientizar desde a escola, desde a educação básica, que as crianças já vão crescer nesse ritmo. E a gente poderia então fazer um trabalho. Agora, parece-me que interessa meia dúzia de políticos e de comandantes e de administradores remediar. E é muito mais difícil remediar do que prevenir. Depois é pior, né? Correr depois é muito mais complicado. Então, é a prevenção e a educação, a meu ver. Tem uma pergunta aqui muito interessante sobre o tema que o senhor vai dar palestra hoje na Câmara, reforma política. E a pergunta é da Cibele, ela diz o seguinte: a impressão que nós temos é que político no Brasil está constantemente no palanque. A cada 2 anos nós temos eleições. Há o revezamento das eleições municipais e depois do pleito majoritário e também para o legislativo na esfera federal. O que o senhor pensa da unificação das eleições? Ou seja, verticalizar, no mesmo dia eleger vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. Nós somos a favor, eu sou totalmente a favor da unificação das eleições. O nosso partido em Brasília, com os nossos 21 deputados federais e mais um bloco de partidos que nós lideramos, num total de 38 deputados, nós vamos defender essa bandeira de que haja a unificação das eleições. Uma eleição só, de 4 em 4 anos, se permanecer a reeleição, ou de 5 em 5 anos, se acabar com a reeleição para os cargos majoritários. Porque você, veja bem, de 2 em 2 anos, querendo ou não, o país para de 2 em 2 anos. Porque quando vem o processo eleitoral, os entes da federação, seja município, estado e união, ficam proibidos de certas contratações para que não se prevaleçam do poder da caneta em benefício dos que são candidatos à reeleição. Muito bem. Para aí não anda o país. De 2 em 2 anos não dá para continuar. Até, né? Exatamente. Mas a lei proíbe 6 meses antes certas contratações, inaugurações de obras públicas. E, querendo ou não, de 2 em 2 anos o país para discutir eleição. Eu acho que nós devemos debater sim, e o Carlos, a Cibele, todos que estão nos assistindo, serão e são fundamentais nisso, Jair. É importante que eles cobrem aos deputados aqui da região de Campinas, aos deputados federais, deputados estaduais, aos políticos que eles votaram, que defendam isso, porque o político em Brasília, sobretudo na Câmara dos Deputados, ele só funciona sob a pressão da população. Vamos falar sobre pressão. Manifestações daqui a pouco em nosso Notícias em Debate. Aliás, Marco Antônio, vou fazer a sua pergunta na sequência. Interessante.
E o nosso convidado vai responder. Será que o Celso Russomano vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Outra pergunta interessante. O que os políticos do PRB estão fazendo para nos ajudar com a falta de água? É a pergunta do seu xará, do Marcos. E tem a pergunta também. Essa aqui eu vou deixar para depois do intervalo. Essa aqui eu acho que o senhor responde, mas é polêmica. Rápido intervalo e já voltamos com você. Excepcionalmente hoje estamos juntos nesse horário que normalmente é apresentado com maestria pelo meu amigo, pelo mestre da comunicação, Elton Pimenta. Fique tranquila, segunda-feira ele está de volta. Não aconteceu nada, foi resolver um compromisso, mas na segunda ele volta com certeza. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do PRB, presidente nacional. Um pouquinho mais, até resumindo algumas perguntas sobre a estrutura do PRB, se o partido, com essa manifestação de apoio popular da população, que levou o partido de 8 para 21 cadeiras, o que muda na estrutura até para dar base para os deputados, para os legisladores lá em Brasília? Olha, nós tivemos um crescimento realmente superando as expectativas do meio político, saindo de 8 para 21, o partido que mais cresceu numérica e percentualmente. Agora nós temos mais condições de debater os assuntos, porque na Câmara dos Deputados, Jair, todas as decisões são tomadas proporcionais. O protagonismo é feito proporcional ao tamanho do partido, e o tamanho é o número de deputados eleitos e que tomaram posse. É o número de deputados eleitos que determina a comissão que você vai presidir, que determina as titularidades nas comissões que debatem os temas mais importantes. E hoje, com 21, nós temos titularidade em todas as comissões. Titularidade. Antes nós tínhamos direito só a suplências. Hoje nós temos suplências e titularidade em todas as comissões da Casa, inclusive a Comissão de Direito de Defesa do Consumidor, que tem lá como membro o Celso Russomano, o deputado Vinícius Carvalho, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Reforma Política. Isso faz com que você passe a ser um partido que discuta de verdade as mudanças que o país precisa protagonizar. Muito bem, muitas perguntas, aliás, agradeço, um recorde de telefonemas aqui com a sua presença. E doutor, a pergunta do João, ele diz o seguinte, ele é morador de Jundiaí, acompanha o programa todos os dias, ele quer saber o seguinte, o senhor como presidente de um partido, qual a visão, doutor Marcos, da participação da mulher na política? Olha, uma pergunta interessante. No PRB, você sabe que quando eu assumi a presidência do partido em maio de 2011, eu já abri um discurso, e que não é só retórica, porque a gente procura sair muito da questão do discurso e ir para a prática. Mais importante do que o discurso é a prática. E eu disse, no PRB a mulher não é uma cota, é uma necessidade. E passamos a investir na militância da mulher, elegemos agora nossas 2 primeiras deputadas federais. O PRB tem 21 deputados, 10% da bancada, 2 deputadas são mulheres, negras inclusive, eu até brinco, se você me permite, no PRB a gente mata 2 cotas numa eleição só, 2 mulheres e negras. E nós temos feito esse trabalho em todo o Brasil, incentivando as mulheres a entrarem, a militarem, porque no PRB elas não serão tratadas apenas como uma cota de lei, porque existe uma lei que obriga os partidos a colocar no mínimo 30% de candidatas mulheres para o legislativo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Inclusive, aproveitando a oportunidade e o gancho da pergunta, amanhã nós teremos aqui em Campinas, no hotel The Royal Palm Plaza, um evento, um fórum nacional, onde nós estamos trazendo várias mulheres de todo o Brasil, mulheres do PRB ou não, para debater a inserção da mulher na política e o empoderamento da mulher. Eu acho importante porque a mulher ela é sensível e ela tudo que se propõe a fazer faz muito bem feito. Vamos pegar esse gancho aí. A Silvia pergunta o seguinte, na sua opinião, o presidente Dilma corre o risco de sofrer o impeachment? Olha, no cenário atual eu acho difícil. No momento não há embasamento jurídico para a propositura do impeachment. Mas se alguma coisa surgir, é o que a gente ouve lá nos bastidores da política em Brasília. Se surgir uma Elba, né, na vida dela, porque a gente não pode esquecer que o impeachment do Collor, Fernando Collor de Mello,
foi proporcionado por um Fiat Elba, um carro lá que apareceu mal explicado. Se surgir alguma coisa mal explicada que gere a possibilidade jurídica de propor, da forma como o Congresso está se comportando hoje, eu não vejo impossibilidade, mas acho que a dificuldade é grande. Muito bem, a Salete ela mandou a seguinte pergunta: por que Campinas foi escolhida para sediar o Encontro Nacional das Mulheres pelo Partido Amanhã? Primeiro, Campinas é uma região muito importante, é a capital, vamos dizer assim, desse polo econômico aqui da região. São várias cidades que compõem o segundo maior mercado de consumo da América Latina. E nós não poderíamos deixar de prestigiar uma cidade, uma região tão importante, com a pujança econômica e com o protagonismo também empresarial e político que tem em Campinas e região. Muito bem, tem a pergunta do intervalo anterior, do bloco anterior. O seu xará pergunta, ele é morador do Chapadão, se o Celso Russomano vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Olha, o meu xará, né, Marcos, o nome dele. O Celso, curioso, Jair, durante a campanha para deputado federal, em São Paulo, as pessoas nas ruas pediam para que ele não saísse candidato a deputado, mas que saísse candidato a prefeito. Então, há um apelo, há um clamor da sociedade, da população, e o Celso é um candidato natural, haja vista a votação que ele teve para deputado federal, 1.527.000 votos, e só em São Paulo quase 700.000. Então, eu acho que ele tem grande chance. Hoje ele é, sim, nosso pré-candidato a deputado a prefeito de São Paulo. Quais são os expoentes do partido na região? Tem o presidente da Câmara de Paulínia? Sim, nós temos o Sandro, que é presidente da Câmara dos Vereadores de Paulínia. Nós sabemos que o prefeito lá está passando por algumas dificuldades e não caça, tem uma liminar aqui, uma liminar ali. O Sandro pode até assumir lá a prefeitura da cidade como presidente da Câmara. Temos aqui também na região de Limeira, na cidade de Limeira, o vereador Newton, que é o presidente também da Câmara de Vereadores. Você sabe que o presidente da Câmara é o chefe do Poder Legislativo da cidade. E junto com o prefeito são as pessoas que vão conduzir os rumos da cidade. Aqui na região nós temos essas lideranças que são importantes para nós. Muito bem, estamos conversando hoje com o presidente do PRB, o presidente nacional, doutor Marcos Pereira, que logo mais às 19h dá uma palestra sobre reforma política e cidadania na Câmara Municipal, um evento aberto, Câmara Municipal aqui de Campinas, um evento aberto para toda a população. O que os políticos do PRB, é a pergunta, estou lendo literalmente aqui da Paula do Campo Grande, o que o seu partido está fazendo, doutor, para ajudar com essa questão da falta de água? Como é discutido o assunto no partido? Sim, nós temos 4 deputados estaduais e nesse âmbito nós estamos formando uma comissão para ir ao governador e ao presidente da Sabesp para buscar e cobrar um planejamento, que eles apresentem uma proposta mais premente e mais séria para esse problema da água, que é, na verdade, esse é um problema do executivo. Infelizmente, nós ainda não temos prefeitos em cidades importantes e nem o governador é do nosso partido. Mas como partido que é membro da base aliada do governador Geraldo Alckmin, e que tem 4 representantes na Assembleia Legislativa, nós temos condições de cobrar uma proposta efetiva. E é isso que nós vamos fazer. Eu estou achando o seguinte, o senhor vai levar muita lição de casa. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos. Vou tentar responder o máximo possível, mas olha, não para de chegar muitas perguntas e com certeza todas as pessoas que deixaram contato, telefone e e-mail vão ter as suas respostas respondidas na sequência, algumas. E depois tem uma aqui que é muito interessante, sobre reeleição. Reeleição para cargos executivos. É tema daqui a pouquinho em nosso Notícias em Debate. Não sai daí, já voltamos.
Notícias em Debate de volta com você nessa tarde de sexta-feira, 27 de março. Convidado de hoje no programa, Dr. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, ele que também é advogado. Manifestações, povo na rua pedindo várias coisas, entre elas, né, essa conduta dos políticos de mais presteza, né, e de cuidado com a coisa pública. O que o senhor pensa a respeito? Eu sou totalmente a favor das manifestações pacíficas e ordeiras. E isso é um sinal do fortalecimento, é um sinal de que a democracia brasileira está amadurecendo e cada vez mais forte. A população deve sim ir para a rua, deve manifestar, deve mostrar a sua insatisfação. Como eu disse no bloco anterior, quando a população foi para as ruas em 2013, o Congresso naquele semestre, após as manifestações de junho e julho de 2013, fez uma pauta positiva e aprovou muitas coisas interessantes. Infelizmente, às vezes eles só andam à base da pressão e a população deve manifestar, eu sou a favor, desde que sejam manifestações pacíficas e ordeiras. O senhor tem viajado o país inteiro, tem agenda hoje em Campinas, tem agenda amanhã novamente em Campinas. Na sua impressão, nessas visitas e nesses contatos, qual que é a grande prioridade hoje, aquilo que o senhor leva para dentro do partido e fala, olha, o nosso foco tem que ser esse? O nosso foco, já é muito oportuno a sua pergunta, é resgatar a prática da boa política. E nós só conseguiremos resgatar a prática da boa política quando as pessoas de bem se politizarem e militarem. Porque quando elas assim o fizerem, elas estarão colocando de lado os maus políticos. Olha, interessante que o Edivaldo Serafim de Paulínia, ele diz o seguinte, que o embasamento que o senhor fez agora há pouco para responder uma das perguntas deveria ser a conduta de todo político ou qualquer pessoa civil, com discernimento, né, sem, ele bota até uma coisa assim, sem nenhum tipo até usa uma palavra aqui diferente, difícil, sem nenhum tipo de achismo. Ele diz o seguinte, ele parabeniza aqui pela resposta que foi dada. Obrigado. No tema de hoje, da sua palestra lá, Reforma Política logo mais à noite, um dos assuntos, reeleição para cargo executivo. O que o senhor pensa a respeito? Olha, existe um movimento hoje muito forte lá em Brasília, na comissão especial que está analisando a reforma política, para acabar com a reeleição. Aliás, eles até, conversando com um deputado membro da comissão, deputado do nosso partido, ele me disse que não se deveria dizer reeleição, mas recandidatura. Porque o candidato que foi eleito se recandidata a um novo mandato. Porque reeleição pressupõe-se que, ao fato dele ter a máquina, já é um franco favorito para a sua reeleição. Porque o outro que não está na máquina não será reeleito, será eleito. Então, eu achei interessante essa discussão, mas há uma tendência de acabar com a recandidatura ou a reeleição, como é mais popularmente conhecida, porque parece-me que a população não está muito satisfeita com certas continuidades. Por outro lado, 4 anos só de mandato é insuficiente para fazer alguma coisa, para fazer algumas propostas. Se acabar com a reeleição, tem que aumentar o mandato para 5 anos. A lição de casa está aumentando. Como é que as pessoas fazem para acompanhar? Eu sei que o senhor tem um blog que é muito acessado, tem feito colunas para jornais também. As pessoas querem saber o endereço eletrônico, como é que pode continuar acompanhando e entrando em contato com o senhor? Jair, a melhor forma de entrar em contato comigo é através do meu site. O meu site é www.marcospereira.com. Repetindo, Marcos Pereira, que é o meu nome, .com. Não tem .br, termina só no .com. marcospereira.com, e ali tem o link para o Facebook, tem o link para o blog, tem o link para todas as minhas redes sociais. E o senhor costuma responder? Respondo e tem algumas pessoas que trabalham comigo que me ajudam nas respostas. Já tem algumas respostas já pré-elaboradas com elas e aquilo que eles têm dúvida eu pessoalmente delibero com eles como deve ser respondido. Olha, agradecer a toda a região, são inúmeras cidades entrando em contato, perguntando, são vários os recados. O presidente vai levar todas as perguntas e vai entrar em contato com você, com certeza. Mas nós temos tempo ainda. Olha, tem uma última pergunta. Aqui nós falamos de unificação de eleição, muitas pessoas favoráveis a esse pensamento. Falamos também sobre reeleição, era um assunto que eu consegui resumir aqui algumas das perguntas. E voltou as mulheres em peso aqui. Acho que dá tempo se o senhor conseguir resumir. São várias mulheres se manifestando sobre o evento de amanhã, falando que precisa mais da atuação da mulher na política brasileira. Então, uma alegria. Seria bom estar com elas amanhã. Esse evento ocorrerá no hotel The Royal Palm Plaza, aqui em Campinas.
para toda a região, mas também para todo o Brasil. Está vindo mulheres de todo o Brasil, elas são nossas convidadas a participar e ouvir um pouco mais das propostas do PRB para a militância da mulher na política. E hoje à noite, na Câmara dos Vereadores, também a palestra para a advocacia, cidadania e reforma política. Eu quero fazer um pedido para o senhor. Voltar numa... Estou fazendo pedido em nome do Elton aqui já, né? Mas eu tenho certeza que o Elton vai aprovar, que o senhor volte em outras ocasiões. Sei que o senhor está com agenda constante aqui na região e vai ser muito bem-vindo. E vou pedir para o senhor também levar todas as perguntas. São muitas e muitas as pessoas que querem saber a sua opinião sobre vários outros assuntos. Agradecer muito e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para todos que acompanham o nosso programa nesse momento. Muito obrigado pelo convite. O retorno será, com certeza, um prazer estar novamente com vocês, assim que for convidado. Campinas é uma região muito importante, que nós estamos com foco nela. Nosso foco é Campinas e região. Muito obrigado, então. Muito obrigado, até segunda, 14h ao vivo com você.